Olá a todos, eu sou o professor Yuri. Então eu estou aqui para falar para vocês mais uma vez, continuar explorando esse assunto das unidades de massa. Lembrando para vocês, aula passada eu já ensinei para vocês as unidades de massa, a gente aprendeu a como transformar as unidades de massa uma entre a outra, quilograma para grama, grama para quilograma, a gente fez os dois processos, tudo isso baseado numa tabelinha. Então, aquela tabelinha que a gente viu na aula passada, eu coloquei ela aqui de volta para os senhores, que era quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Na aula de hoje, a gente vai ter outras unidades que a gente não viu ainda na última aula. Então, a gente vai ver situações, problemas envolvendo transformação de unidades de massa, porém, agora a gente vai entrar novos múltiplos até alcançar a tonelada. Então, essa aqui é aquela tabelinha que eu dei até um tempo para vocês copiarem na última aula. Agora, a gente vai jogar um joguinho primeiro e depois eu vou apresentar a nova tabela para vocês. Então, lembra que eu avisei para vocês abaixarem o Matific na última aula? A gente vai usar ele agora. Quem abaixou e jogou e achou este jogo vai poder... já vai estar preparado para jogar agora junto comigo. Eu vou dar um tempinho para você abrir o aplicativo aí e jogar comigo. Então, já volto aqui. E aí, senhores, conseguiram abrir o jogo? Então vamos dar uma olhada aqui no jogo agora. Então, vocês vão ter ali a atividade, ó. Veja, achamos essa receita antiga para fazer uma poção para crescer asas. Vamos fazê-la? Reparem agora que para realizar o problema proposto do jogo, a gente vai ter que analisar os pesos que ali estão. Então, a poção para crescer asas usa 4/5 de magma quente em quilograma. Então, a gente vai ter que fazer duas operações aqui. Porque não está dado em frações os pezinhos, está dado em unidades comuns, números inteiros. Então, a gente vai ter de trabalhar a transformação de unidades aqui. A gente já viu essas transformações na aula passada. Então, você pega aquela tabelinha que a gente trabalhou na última aula para realizar a atividade de agora. Então, 4/5 quilograma. Aqui a gente tem todos eles em gramas. Então, a gente vai ter de transformar quilograma em grama. A gente já fez isso na última aula. A gente teve que multiplicar o valor por 1000. Então, 4/5, os senhores podem fazer aí a continha com o tempo no jogo de vocês. Eu já vou dar um tempo para vocês realizarem. Porém, 4/5, os senhores vão perceber que vai dar 800 gramas. Então, olha, 800. E aí, 0,800 vezes o 1000, vocês vão encontrar 800 gramas. Por que vezes 1000? Porque para transformar de quilo em grama, a gente trabalhou na última aula, que a gente multiplica por 1000. Então, a gente vai colocar o pezinho do 800. E, para parear, a gente vai ter que usar o magma quente. Então, pronto. A gente recebe a notificação de que a gente acertou a atividade. E agora a gente tem uma nova situação problema. 3/20 de quilograma desse pó de fada. Olha o que acontece se a gente pega e erra a resposta. Por exemplo, se a gente colocasse os mesmos 4/5 aqui e colocasse ele aqui, o jogo vai avisar que a gente errou. Então eu quero agora que vocês trabalhem um pouquinho essa atividade, vão jogando, trabalhem as divisões, vocês têm que calcular essas frações.
Eu vou dar um tempo para vocês realizarem essas frações, trabalharem as multiplicações, usem aquela tabela que eu passei para vocês na última aula. É importante que vocês sempre tenham ela por perto. Todos os problemas de transformação de massa, vocês vão usar uma tabela semelhante àquela. Então preste atenção, cuidado com as divisões e multiplicações por 10 na hora de transformar, cuidado com a vírgula e uma boa sorte fazendo. Eu vou dar agora aqui um tempinho para vocês realizarem e eu já volto para a gente continuar a nossa aula. E aí, conseguiram resolver o resto dos problemas? Bom, eu vou resolver esse daqui agora com vocês. A gente tem 3 sobre 20 avos vezes quilogramas. Então, a gente vai ter que determinar quais desses pesos aqui a gente tem que juntar para formar exatamente este peso que aqui está. Tudo isso para equilibrar com o pó da fada.
Então eu coloquei o nosso pó de fada aqui e agora eu vou mostrar uma outra estratégia que vocês podem usar para resolver essa atividade. Por exemplo, se vocês colocarem o 800, repara que a balança ela está indicando que está muito mais pesado. Ó. Ele não está alinhado, paralelo aqui com as bordas do problema. Então a gente vai ter que tirar ele e encontrar o peso certo. Só que se a gente coloca, por exemplo, o 50, ó, nem mexeu direito na balança, ela continua desproporcional. Este continua muito mais pesado. Então vocês podem ir por tentativa e erro. Vocês podem pegar e tentar ali com 400. Opa, ele diminuiu um pouco em relação a 800, mas ainda está muito mais pesado. Então a gente tira ele. Você pode tentar o 200. Ele também é pesado, mais pesado do que o nosso pó de fada. E com o 100, ó, ele mexeu, mas não mexeu tanto. Então vocês podem começar a misturar os seus pezinhos também. Por exemplo, se esse de 50 não conseguia, e 2 de 50? Será que consegue? Ainda não. A gente pode tentar misturar então com um de 100. Olha só, ela ficou paralela com as bordas, ou seja, ela está retinha. Uma vez que ela seja reta, porque os pesos aqui estão em equilíbrio. Aí é só a gente vir aqui e aplicar, pronto. Ele vai dar a notificação que a gente acertou. E se vocês errarem? Então, quando vocês erram nesse jogo, por exemplo, se a gente colocasse aqui os nossos feijões mágicos, na proporção deveria ser 7 sobre 20 quilos. E se a gente tivesse colocado aqui, por exemplo, um de 800? É claramente errado. Quando a gente clica aqui, ele vai avisar a gente que deu errado. E caso vocês estejam muito tempo parados no mesmo exercício, quando vocês colocarem o peso lá e tentarem de novo errar, ele vai dar, mais uma vez, você não colocou bastante. Então, a gente vai colocar de novo. E ele vai sempre te dar o alerta de que você não está colocando o peso certo. Na terceira vez que você errar, ele vai te indicar a resposta certa. Então ele vai mostrar para vocês como vocês têm que somar para encontrar a medida certa daquela fração. O próximo exercício, vamos esperar a animação ali. O próximo exercício, ó, vai ser 2 sobre 5, 2 quintos de quilo em risos em pó. Então a gente vai ter de colocar 2 quintos de quilo em risos em pó. Dessa vez eu não quero que vocês fiquem por tentativa e erro. Eu quero que vocês saibam exatamente o peso certo na hora de colocar. Para isso eu vou dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer e eu vou voltar e mostrar para vocês no quadro como que faz este.
Então, senhores, vocês conseguiram resolver este problema agora? Uma coisa que eu falei um pouco errado. Não era só 2/5 de quilo, era 1 inteiro e 2/5 de quilo. Eu vou escrever aqui para vocês entenderem. A gente usou ali números mistos. Então, a gente colocou o inteiro, o 1 e o 2/5 de quilograma. Os pezinhos são em gramas, então é importante a gente transformar agora esse novo peso em valores de grama, unidades de grama. Então, lembra daquela tabela que eu falei para vocês no começo dessa aula, que eu dei o tempo para copiar ele na aula anterior? Vamos usar ela de novo agora, para transformar quilograma em grama. Então, a gente tinha lá na tabela a quilograma, do lado da tabela a gente tinha a hectograma, do lado da tabela a gente tinha nosso decagrama, do lado a nossa grama. Os pezinhos estão em grama. A gente tem o nosso peso em quilograma. Então, a gente vai ter que transformar de novo quilograma em grama. Para fazer isso, como eu disse no primeiro exercício agora de vocês, desse jogo, a gente vai multiplicar por 1000. Só que vamos multiplicar quem por 1000? Quanto é 1 inteiro e 2/5? Então, a gente vai ter que calcular este 2/5 aqui para a gente ter os nossos valores decimais, para então realizar a nossa multiplicação. Então, calculando ali, 2 sobre 5. Faz tempo que eu venho dizendo para vocês, fração é divisão. Então, se eu tenho uma fração, eu vou ter de calcular a nossa divisão. Então, eu vou calcular 2 divididos por 5. Assim como na última aula, o 2 é menor do que o 5. Então, a gente vai ter que não trabalhar com as unidades, mas trabalhar com os decimais. Então, coloco o 0 na unidade e a vírgula para a gente poder trabalhar com o decimal. Quando a gente coloca o 0 e a vírgula e começamos a trabalhar em decimais, a gente preenche com 0 aqui, para o algoritmo da divisão. Então, agora a gente tem 20 divididos por 5. Vamos relembrar a tabuada ali? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes o nosso 4. A gente vai ter o 20, exatamente o 20. 20 menos 20, 0. Então, a gente vai ter que 2/5, na verdade, é equivalente a 0,4 decimais, em decimais. Então, a gente tinha 1 inteiro e 2/5. Somando este 0,4 com 1 inteiro, a gente vai ter o 4, não tem ninguém para somar, segue ele. A vírgula a gente abaixa. Lembrando, a gente alinha os números decimais vírgula com vírgula. Como aqui a gente tem um número decimal e um número inteiro, a vírgula do 1 pode não estar aparecendo, mas ela estaria exatamente aqui. É importante que vocês não coloquem o 1 embaixo da unidade decimal, senão vocês vão errar a conta misturando decimais com unidades. É tipo somar 50 mais 1 e falar que é 60. Então, 0,4 mais 1, abaixo o 4. Aqui a gente preenche com 0, geralmente, para não ter erro. 0 com 1, 1. Então, a gente tem 1,4 quilograma. E a gente quer transformar isso em grama para calcular aqueles pezinhos. Então, vamos fazer a transformação. A gente já tinha visto, era só multiplicar 3 vezes por 10, que é multiplicar por 1000. Então, isso vai ser igual a 1000 vezes 1,4. Gramas. Para fazer a multiplicação com vírgula, a gente usa o mesmo algoritmo, mas eu vou rever com vocês aqui a multiplicação inteira. 1000 vezes 1,4. Então, a gente vai ter de calcular 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 0. E quando a gente vai calcular 4 vezes 1, 4. Lembrando, a gente coloca o símbolo de mais embaixo da unidade, porque aqui a gente trabalha na casa da dezena. Mas, professor, aqui a gente trabalha na unidade. Sim, mas o algoritmo da multiplicação exige isso. A gente vai fazer a correção por causa disso no final do exercício. Então, 1 vezes 0, 1 vezes 0,
1 vezes 0. 1 vezes 1, 4. É 1. Agora basta somar. O 0 abaixa, o 0 abaixa, o 0 abaixa. O 4 mais 0, 4. O 1 abaixa. Lembra que eu acabei de falar para vocês que aqui a gente trabalhou como se aqui fosse uma dezena? Só que aqui é uma unidade. Então, a gente vai ter que compensar correndo a vírgula também. Aqui era unidade, a gente vai colocar vírgula. Outro jeito de fazer também é só no final da continha você contar quantas casas depois da vírgula tem nos dois números que estão multiplicando, somar eles e correr as vírgulas. Eu prefiro fazer assim, façam assim, se possível. Então, a gente vai ter 1.400 gramas. Vamos ver no joguinho como que isso vai ficar, então? A gente vai ter que agora equilibrar as nossas 1.400 gramas com o nosso risos em pó. Reparem que a balança ficou paralela com as margens, porque o peso está equilibrado. Então, aqui a gente pode clicar aqui no pronto e a gente vai ter o final do nosso exercício. A gente termina o nosso jogo acertando mais uma atividade. Bom, continuando a nossa aula, além desse jogo, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a tonelada. A gente não tinha trabalhado ainda essa unidade de medida. Ela é uma das novas unidades de medida. Mas, professor, como que eu vou transformar em unidade para tonelada, grama para tonelada, quilo para tonelada, se eu não tenho a tonelada na minha tabela? É porque a tonelada está do lado na tabela, mais ao lado. Deixa eu correr ali no slide. Então, a nossa tonelada, vamos ver aqui onde ela vai ficar? Lá na esquerda. Então, a gente teve que acrescentar outras 3 unidades para chegar na nossa tonelada. Então, a gente colocou, lembra que a nossa última tabela ia até quilograma. Agora, a gente vai ter a miriagrama, o quintal métrico e só então a tonelada. Essas 2 unidades a gente quase não vai usar. A gente pegou aqui para colocar para vocês continuarem usando a tabela. O valor mais importante dessa aula aqui é a tonelada com relação a estes outros 2 que a gente adicionou na tabela. Então vamos fazer um exercício agora para ver como que fica uma transformação usando essa nova tabela? Mas antes vocês viram nas últimas aulas que para fazer tabela, aliás, para fazer exercícios que usam tabela, é importante ter a tabela. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa nova tabela também. Prestem atenção, a tonelada é o TON, o quintal métrico é só um Qzinho, a miriagrama é o MAG. As outras unidades vocês já têm na tabela anterior, é importante copiar nessa nova tabela. Então, prestem atenção, não cometam erros, cuidem com quem está do lado de quem e copiem a tabela. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês resolverem ela agora, copiarem ela agora, e eu já volto para conversar com vocês.
Então, senhores, copiaram a tabela? Reparem, então, que essa tonelada está 3 unidades na esquerda da quilograma, que era a nossa maior unidade na tabela anterior, era o nosso maior dos múltiplos. Então, para transformar uma unidade de tonelada em quilograma, a gente vai ter que multiplicar por 1000. Então, lembra daquela tabelinha lá dos metros, que a gente pegava e multiplicava 10 por 10 por 10 para cada unidade do lado? A mesma coisa, igual a gente fez na última aula com a tabela de gramas, a gente vai usar agora 10 vezes 10 vezes 10 para a gente alcançar o 1000. Por quê? Está 3 casas ao lado esquerdo da quilograma. Se a gente quisesse fazer ao contrário, transformar de quilograma em tonelada, a gente ia vir com a seta no outro sentido, consequentemente, divisão. Então, como vai funcionar essa transformação? A gente vai utilizar a tabela, pegando a partir de tonelada, indo até quilograma, como eu acabei de falar para vocês. A gente vai fazer um exercício para fixar isso bem na cabeça dos senhores. Então, eu quero que vocês peguem agora e transformem 5 toneladas em gramas. Lembrando, a tabela, tonelada, quilograma. Não é quilograma, eu quero que vocês vão lá até grama. Na última aula eu ensinei a transformar de quilo para grama, agora eu quero de tonelada até grama. Usem aquela tabela completa para chegar da tonelada até a grama. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês resolverem esse exercício e eu já volto mostrando como que usa a tabela e como que resolve ele aqui no quadro, a transformação.
E aí, conseguiram resolver? Conseguiram transformar 5 toneladas em gramas? Eu vou mostrar para vocês aqui no quadro como que resolve isso. Então, a gente tem ali 5 toneladas. E a gente quer transformar isso em gramas. Quantas gramas isso vai ser? Bom, para ver quantas gramas isso vai ser, a gente vai ter que usar a tabela. Então, na tabela a gente tinha lá a nossa tonelada. Do lado da nossa tonelada, a gente tinha o nosso quintal métrico. Do lado a gente tinha aquela miriagrama. Do lado dela a gente tinha a nossa quilograma. Do lado dele a gente tinha a nossa hectograma. Do lado da hectograma a gente tinha a decagrama. E por fim, do lado da decagrama a gente tinha a grama. Então reparem agora a transformação que a gente vai fazer. O deslocamento que a gente vai ter, saindo da tonelada e indo até a grama lá na direita. Então, a gente vai pegar tonelada e ir até a grama na direita, senhores. Então, para fazer isso, a gente vai ter que usar aquelas transformações. Então, de tonelada para quintal métrico, multiplica por 10. Quintal métrico para miriagrama, multiplica por 10. Miriagrama para quilograma, multiplica por 10. Quilograma para hectograma, multiplica por 10. Hectagrama para decagrama, multiplica por 10. E, por fim, decagrama para grama, também multiplica por 10. Em todas elas, os senhores vão ter que estar multiplicando este valor por 10. Uma vez que vocês façam essas multiplicações, os senhores vão determinar o seguinte: 5 toneladas é exatamente 10 vezes 10 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. O que? Qual que era a nossa unidade fundamental? 5 gramas. Então, a gente quer chegar em 5 gramas. Grama é a nossa unidade fundamental. Multiplica lá também. Então, para transformar, a gente tem que fazer toda essa multiplicação. Como são todas de multiplicações de 10, a gente consegue fazer isso com facilidade. Lembra naquelas unidades agrárias? Não tinha como usar esse tipo de artifício graças à tabela. Então, de novo, é muito importante utilizarem a tabela. Vamos lá. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Repare, 100, a gente acrescentou um zero. 1000, a gente acrescentou outro zero. 1000 vezes 10, 10.000. A gente vai acrescentar mais um zero. 10.000 vezes 10, a gente vai ter 100.000. E agora a gente vai multiplicar este senhor pelo nosso 5. Opa, faltou uma multiplicação por 10 aqui, senhores. 100.000 vezes 10, a gente vai ter o nosso 1 milhão. Então, a gente vai ter 1 milhão vezes o 5, lá em cima. Eu vou colocar aqui do lado para vocês, mas é uma conta muito simples. Mas reparem, vocês têm que tomar cuidado com a quantidade de zeros. Pode até assustar alguém a quantidade de números que tem aqui, mas 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0 de novo. 5 vezes 0, 0 de novo. É só na última casa que a gente vai ter 5 vezes 1, 5. Vamos ter, então, 5 milhões de gramas. Repetindo aqui, então, 5 toneladas vão ser equivalentes a 5 milhões de gramas. A gente transformou uma unidade de tonelada para uma unidade de grama. Fomos em dois extremos da nova tabela que eu passei na aula de hoje. Ainda teria ali as miligramas, professor. É verdade. Então, a gente já vai ver sobre elas nos próximos exercícios. Por hora,
tonelada para grama, multiplicamos por 1 milhão. Vamos ver, acompanhar pelo slide agora? Então, a gente fez a multiplicação por 1000 para transformar tonelada em quilograma. A gente tinha visto isso no slide lá atrás. Assim, a gente teve que 5 toneladas era 1000 vezes 5 quilos. Porque o quilo, a gente trabalhou na última aula com quilos, então a gente já sabe transformar de quilo para grama. Uma vez que a gente tenha 1000 vezes 5, a gente tem 5.000. Então, para transformar de quilograma em grama, a gente pode usar aquela tabela que eu passei para vocês copiarem na última aula. Percebam a importância dela. Então, a gente tem quilograma, vamos caminhar até a grama. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, a gente vai ter que multiplicar por 10 3 vezes. Multiplicando, então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, 1000, vezes o nosso 5.000. 10 vezes 10, 5.000 vezes 10, 50.000. 50.000 vezes 10, 500.000. 500.000 vezes 10, 5 milhões de grama. Então, não tem tanto problema se vocês vão transformar direto da casa de tonelada para grama ou se vocês vão parar no meio do caminho. Transformar de tonelada para quilograma, de quilograma para grama. Por que vocês fariam isso? Vocês já estão acostumados a usar o quilograma. Ou pode pular direto também, graças à nova tabela, não vai ter dificuldade para fazer isso. Resposta, então, 5 toneladas em gramas são 5 milhões de gramas. Eu vou passar mais um exercício para vocês agora, e nesse exercício eu vou pedir para vocês um problema. Então, olha só, uma bola de metal é medida em 3.600 quilogramas e queremos saber se é possível colocar ela sobre um suporte que tem capacidade máxima de 3,5 toneladas. Descubra se podemos posicionar a bola de metal sobre o suporte sem estragar ele, ou seja, se quando a gente fizer a transformação de quilo para tonelada, ele não vai exceder essas 3,5 toneladas. Descubram aí e me respondam. Eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem isso agora.
E aí, conseguiram descobrir se ela estragaria ou não o nosso suporte, a bola de ferro? Bom, eu vou descobrir agora aqui com vocês. Eu vou calcular agora aqui com vocês. Então, para descobrir, precisamos igualar as unidades de massa. Nesse caso, a gente vai transformar tonelada em quilograma. Então, como que a gente faz essa transformação? Ora, a gente viu agora há pouco, a gente tem que multiplicar 3 vezes por 10. Então, a gente tem a nossa 3,5 toneladas e vamos ter que multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10. Professor, o que você está falando de multiplicar por 10? Olha só aqui na nossa tabelinha. A gente tem tonelada para quilograma. A gente andou 3 casas. Então, 10 vezes 10 vezes 10. Igual a gente fez no exercício anterior. Então, 10 vezes 10 vezes 10. Vamos lá. 3,5 vezes 10. Lembra daquilo? É só correr a vírgula. 35. 35 vezes 10, 350. Agora, 350 vezes 10, 3.500 quilos. Então, 3,5 toneladas é 3.500 quilos. Qual que era o nosso problema mesmo? Voltando aqui. Então, uma bola de metal medida em 3.600 quilos. O suporte tem capacidade máxima de 3,5 toneladas, ou seja, 3.500 quilos. Quem é maior, a bola é mais pesada do que o peso máximo do nosso suporte. Então, como o limite era de 3.500 kg e a bola de metal descobrimos ter 3.600 kg, não podemos utilizar o suporte sem correr risco de estragar ele. Resposta então, não. O suporte não tem capacidade para a nossa bola de metal. Conseguiram acertar esse? Então, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as unidades de medida de capacidade. Então, a gente vai entrar naquela história de litros. Agora, não aquele litro de medida agrária, o litro da garrafa que vocês já conhecem, o litro, o mililitro e etc. Nessa aula, a gente viu a nova tabela para expandir as unidades de massa, chegamos até a tonelada, fizemos transformação de grama para tonelada, de tonelada para quilo e conseguimos resolver tudo graças à tabela. Viram a importância dela? Eu quero dar mais um recado para vocês antes de acabar a minha aula. Vocês têm que acessar o aplicativo do Classroom, responder as atividades. Aqueles alunos que não têm acesso vão até a escola, busquem as atividades lá, conversem com o professor, com o pedagogo. Também é importante lembrar, a gente usou o Matifique hoje. Abaixem as atividades dele, acessem ele e explorem aquela plataforma. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.